Olá, meus tenebrosos, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu decidi fazer muito mais como um desabafo, porque eu andei refletindo recentemente sobre este assunto que eu vou comentar no dia de hoje. E conversando com meus amigos sobre, eles falaram que estão sentindo as mesmas coisas e que pensam as mesmas coisas que eu. Então eu decidi compartilhar com vocês para saber a opinião de vocês. Eu espero que vocês gostem. O vídeo de hoje vai falar sobre os efeitos da quarentena. Bom, quando a gente estava naquela tensão da quarentena de não poder sair, encontrar as pessoas que a gente gostava, de nem poder ficar sentado na pracinha com uma Coca-Cola de 2 litros e falar sobre besteiras da vida e de como a gente queria ir para a próxima festa, por exemplo. Ai, que saudades da época que podia ir pro shopping sem máscara, que inferno. Desculpa. A gente tava muito mais preocupado na quarentena, bem no início do ano, em não morrer, em não pegar essa doença ou então transmitir ela para as pessoas próximas a nós. E parando para pensar agora, essa tensão, essa aura tensa que estava em torno de todos nós, não permitiu que a gente notasse as consequências que essa tensão traria para o nosso físico, ou então, e eu acho ainda mais grave, para o nosso psicológico. Hoje em dia, quando a gente começou a se habituar com esse novo normal, bem entre aspas, né? Eu consegui perceber e sentir os impactos que essa pandemia trouxe, principalmente para o meu físico e psicológico, mas também como impactou a nossa sociedade em si. Eu notei um aumento de casos de pessoas com depressão, ansiedade, algum transtorno psicológico, vícios. Eu vi muito aumento de vícios como alcoolismo ou tabagismo. Eu vi também um grande aumento no desemprego, que trouxe ainda mais tensão de como você conseguiria sobreviver, ou então até mesmo para nós estudantes, as dificuldades na aula online, que pelo amor de Deus, quem inventou essa aula online merece queimar no fogo do inferno. Eu, como estudante, eu senti o impacto principalmente nos meus estudos. Pelo menos para mim, é bem mais difícil você se concentrar nas aulas online, porque eu não sinto aquela mesma aura como se estivesse na classe, como se eu conseguisse parar e pensar, tá, agora eu vou estudar. Eu não consigo sentir isso. Fora que é muito mais cansativo a aula online. Para mim, 2 horas ouvindo o professor equivale a 20. Eu termino a aula online extremamente cansada e eu sinto que, por mais que eu tenha me esforçado muito para prestar atenção, eu não consegui absorver tudo que eu precisava. Eu acho que é por isso que eu saio tão cansada, porque é um esforço muito grande mental para você conseguir focar naquilo. E também eu percebi algo bem curioso e não necessariamente muito bom. Nem todo professor que dá boas aulas presencialmente consegue dar boas aulas virtualmente. E eu não posso julgar eles, porque eles estão sofrendo tanto quanto a gente por essa mudança repentina. Eles ainda estão começando a se habituar ao ambiente virtual. E imagina você ter que preparar todo um roteiro e pensar uma forma de você conseguir manter os seus alunos fixos naquele conteúdo e tentar ensinar da mesma forma. Eu creio que para eles está sendo extremamente difícil. Mas isso também me faz refletir sobre outra coisa. Se para mim, que eu já tô no 2º ano de faculdade, tá sendo hiper complicado prestar atenção e tentar absorver o máximo de conteúdo, porém eu já tenho a base, imagina para as pessoas que não têm essa base, que por exemplo começaram a faculdade esse ano. É tudo novo para elas. No meu 1º ano de faculdade eu fiquei extremamente perdida. Se perguntarem para mim o que é vadimécum, eu perguntar de comer ou de beber. Pra quem não sabe, Vadimécum é um livro que tem todas as leis de direito, tá bom?
Ou então, as crianças e adolescentes que estão terminando o ensino fundamental ou o ensino médio. E vem aquela pressão de fazer as provas do Enem, ou então aquelas provas para curso técnico integrado com o ensino médio. E você aprender todo um conteúdo que vai interferir diretamente numa prova que pode mudar o seu futuro, entre aspas, porque eu não acredito que essa prova é a única forma de você conseguir se dar bem na vida, traz uma pressão tão grande para a pessoa e ela deve ficar tão exausta que eu fico realmente preocupado com o futuro das próximas gerações. Isso sem contar aqueles que realmente desistiram de estudar, que simplesmente fazem as atividades e é isso. Mas não é porque você faz as atividades que você aprendeu o conteúdo, tá bom? Essas pessoas que estão mudando de fase na vida delas, principalmente adolescentes ou pré-adolescentes, já tem uma fase muito turbulenta pela frente que é a puberdade ou adolescência. A minha puberdade foi catastrófica e a minha adolescência é só Deus, sinceramente. Então, grande partes, grandes passagens, grandes sensações que a gente teve, que um pessoal um pouquinho mais velho teve. Por exemplo, a formatura da escola. Quem não lembra daquela formatura que foi hiper legal, que a gente pegou, dançou na pista de dança com aquelas músicas bregas que ficaram no hype lá em 2008, 2010 e o DJ tá achando que tá arrasando com aquelas músicas. E eles não terão essas sensações ou essas experiências. E fora isso, eu creio que eles também sejam bastante perdidos com o que devem fazer. O que eu vou ser? Como que eu vou aprender essa birosca de equação? Mas não se preocupe, você não está sozinho nessa, tá bom? Eu creio que muita gente está passando por isso também. Eu também vi várias reportagens a respeito do home office, onde as pessoas estavam com uma rotina muito mais exaustiva entre trabalhar em casa e cuidar da casa e até mesmo das crianças. Eu tô falando principalmente das mães que cuidam disso. Porque as mães, elas além de trabalhar e ter que produzir para a empresa para elas não serem demitidas, elas também têm que cuidar dos filhos e afazeres domésticos. E pensando agora, não deve ser nada fácil. Que além de trabalhar, elas têm que cuidar dos filhos e afazeres domésticos. E pensando agora, não é nada fácil fazer isso. E deve ser muito estressante e desgastante. Porém, em meio a todo esse caos chamado pandemia, é onde eu creio que surgiram as melhores ideias e quando colocaremos à prova a nossa capacidade de superação e criatividade. Algumas pessoas que perderam o emprego decidiram empreender e estão se dando muito bem e descobrindo novas áreas que gostam agora. E provavelmente elas não teriam coragem de dar esse grande salto se não tivesse ouvido essa mudança brusca. Não tô dizendo que ser demitido do emprego é bom, mas talvez tenha abrido um leque que antes ela não tinha visto, sabe? E sim, eu sei que não parece possível. Eu também achei que não parecesse possível tirar coisas boas dessa pandemia com tantas pessoas morrendo, tragédias, mas é sim possível. E eu sei que você deve estar achando isso impossível. Porém, eu falo por experiência própria. No começo dessa pandemia eu fiquei realmente muito mal, principalmente por não estar entendendo direito a matéria como eu entendia antes e me senti extremamente burra por não entender o que o professor estava explicando. Mas eu decidi não me abalar e tentar resolver esse problema e eu consegui. Eu superei essa minha dificuldade e eu fico muito orgulhosa de ter aprendido uma nova forma de estudar e que conseguiu fazer efeito. E eu tenho certeza que se eu conseguir, você também consegue. Pode ser o problema mais difícil do mundo. Você não tá sozinho, cara. Eu sei que tem alguma pessoa pra te ajudar. E mesmo se você não tiver, eu tô aqui pra isso. Você pode conversar comigo, me chama no Twitter, que a gente troca um papo e eu tento te aconselhar, tá bom? Outra coisa, essa pandemia com toda certeza marcará a história.
Mas apesar de todas essas tragédias que a gente presenciou e todas essas mortes, podemos levar ainda, mesmo que poucas, lembranças e experiências de coisas boas que a gente fez em 2020. Por exemplo, superações, reinvenções, adaptações, e podemos contar com orgulho como a gente fez tudo isso. Bom, eu acho que era isso. Eu sei que esse vídeo ficou com uma pegada motivacional, mas eu queria realmente dar um ânimo às pessoas que estão se sentindo mal nesse final de ano por pensarem: poxa, esse ano foi um ano perdido. Mas não, cara, não foi. Você com certeza aprendeu alguma coisa nova, descobriu algum novo gosto, ou então maratonou aquela série que você sempre quis. Não é só sobre conquistas grandes que a gente tem que comemorar. As pequenas coisas também são tão preciosas e eu creio que vale sim a pena você se vangloriar por elas. Porque de pequenas em pequenas felicidades a gente consegue preencher esse grande vaso que a gente chama de vida. Bom, eu acho que era isso. Muito obrigada a você que assistiu até aqui. Eu espero realmente que você tenha gostado do que eu tenho a dizer. Eu ainda tô tentando melhorar um pouco o áudio, a edição, ou a minha dicção. E eu com toda certeza aceito dicas, sugestões de temas, ou até mesmo críticas. Sim, pode me criticar. Mas por favor que você critique com embasamento. Não me venha no comentário e fale: ai, você só tá crescendo porque tá com gadinhos. Gadinhos tem a senhora sua. Brincadeiras à parte, não, eu não estou revoltada hoje. Eu realmente aceito críticas e se você quiser deixar alguma, eu com toda certeza estarei disposta a ler. E tentarei aplicar ela para os meus próximos vídeos. É isso, um beijo, um brigadeiro e até mais, pessoal.